Boa noite, igreja. Tudo bem? Você pode fechar os seus olhos? Pai, muito obrigado por essa noite. Muito obrigado por tudo que o Senhor fez até aqui. Obrigado por aquilo que o Senhor já derramou e aquilo que o Senhor ainda vai derramar nessa noite, Pai. Você não nos deve nada, Pai. Você não nos deve a sua presença, você não nos deve bênçãos, você não nos deve nada nessa noite. Mas se nós pudéssemos te pedir uma coisa, Jesus, seria a tua presença. Nós carecemos dessa presença que transforma, que liberta, que cura, que restaura, que libera destino, que libera propósito. E, Senhor, eu venho te pedindo que a sua graça esteja nesse lugar, que o teu poder venha a agir aqui hoje, Jesus. Eu quero me colocar em tuas mãos, Pai. Que seja feita a sua vontade aqui agora, que o Senhor venha acalmar os corações, que o Senhor nos dê ouvidos para ouvir, olhos para ver, que o Senhor nos dê um coração sensível à sua voz, à sua presença agora. E eu coloco esse lugar, esse ambiente diante do teu altar, Senhor, e eu peço que a atmosfera do céu desça sobre esse lugar agora, em nome de Jesus. Eu quero compartilhar uma palavra com você hoje. Eu acho que tem um slide do título dela, se puder colocar para mim. Zelo pela presença. Essa mensagem Deus colocou no meu coração, já tem ministrado ela no meu coração há mais ou menos uns 2 anos. Há mais ou menos uns 2 anos Deus tem me incomodado sobre a maneira como nós carregamos a presença de Deus, a maneira como nós acostumamos com a presença de Deus, a maneira como nós estamos nesse lugar, acabamos de ter uma manifestação da presença de Deus, mas nós não zelamos por essa presença. Então, eu comecei a refletir sobre isso. E o texto base que eu vou usar hoje é Salmo 51, versículo 11. Não precisa abrir, pode deixar essa imagem de fundo. E eu quero compartilhar hoje com vocês um pouquinho sobre a vida de Davi. Davi, para mim, é uma pessoa que zelava pela presença de Deus. Davi, um homem que foi um rei glorioso, conquistou várias batalhas, venceu exércitos, matou Golias. Davi tem uma história muito grande, muito bonita, mas também Davi, Deus chama ele de um homem segundo o seu coração. 1 Samuel, no capítulo 13, no versículo 14, não precisa abrir, fala assim: mas agora, o seu reinado não permanecerá. O Senhor procurou um homem segundo o seu coração e o designou líder de seu povo. No início do ano, eu fiz essa pergunta para Deus. Eu sou apaixonado pela história de Davi. Eu sou apaixonado pela maneira como ele manuseava uma espada, mas também a maneira como ele é totalmente quebrantado na presença de Deus. A maneira como ele conseguia lidar, ser um rei de excelência, mas também conseguia ser uma criança, um menino nas mãos de Deus. Eu perguntei isso para Deus, falei: Deus, por que Davi, você chamou ele de um homem segundo o seu coração? Então eu comecei a ser intencional na minha leitura da palavra. Eu comecei a ler a história de Davi em ordem cronológica. Eu tenho um livro lá em casa, não sei se alguém conhece, aquela Monarquia dos Reis, eu acho que é esse título. Eu comecei a ler a história de Davi em ordem cronológica. Cara, tanta preciosidade que eu achei sobre Davi e o porquê de Deus chamar ele um homem segundo o seu coração. Deus chamava Davi de um homem segundo o seu coração, porque Davi zelava pela presença de Deus. E eu quero começar a construir um caminho com você, desde a mocidade de Davi, até Davi se tornar um rei. Primeiramente, Davi, antes mesmo de ser um rei de Israel, antes mesmo de matar Golias, Davi era uma pessoa que zelava pela presença de Deus. Davi era uma pessoa que, um menino pastor de ovelhas, que não era reconhecido por muitas pessoas, mas até o pai dele desprezava ele. Mas eu imagino Davi uma pessoa que, enquanto caminhava, enquanto conduzia as ovelhas, enquanto pastoreava, era uma pessoa que queria estar perto de Deus. Davi era uma pessoa que eu imagino, tipo assim, tá lá no pasto e de repente ele fala assim: nossa, eu preciso achar um tempo a sós para mim conversar com Deus.
Davi, ele tinha essa intimidade, Davi, ele tinha esse zelo por estar com a presença de Deus. E às vezes nós colocamos foco na vida de Davi apenas quando ele é o rei de Israel, apenas quando ele é o mata Golias, mas também existe uma beleza nesse Davizinho que era apenas um pastor de ovelhas, era apenas alguém que ninguém conhecia ele, mas ele era conhecido por Deus. Deus já viu o coração dele, tanto é que, essa em 1 Samuel fala, o Senhor procurou um homem segundo o seu coração. Tudo começa assim, gente. Tudo começa com homens e mulheres que zelam pela presença de Deus, homens e mulheres que estão no seu quartinho, sem ser reconhecido por ninguém, sem plataforma, sem ter um microfone na mão, sem ter um instrumento, ou sem dançar. Todo mundo começa assim. Tudo começa com pessoas que zelam pela presença do seu amado. Tudo começa com pessoas que gastam a sua vida querendo conhecer a Deus. Talvez você seja uma pessoa assim também. Talvez você está lá no seu cantinho sem ninguém te ver. Mas eu queria dizer para você uma coisa. O Senhor está te vendo. A palavra fala que os olhos do Senhor passam por toda a terra para mostrar-se forte para com aqueles cujo coração é totalmente dele. E Davi era uma pessoa assim. Eu imagino os olhos de Deus passando por toda a terra e encontrando um menino com sua harpa, cantarolando ao Senhor. Davi, ele tinha uma chave, ele sabia como alcançar, Davi ele sabia como atrair a presença de Deus. E eu acredito que ele conseguia fazer isso devido a um coração quebrantado e contrito. Como nós carecemos de pessoas como Davi nesses dias. Como nós carecemos de Davi na nossa geração. Pessoas que estão no trabalho, pessoas que estão na escola, na faculdade, mas a todo tempo está assim, Espírito Santo, por favor, revela para mim, revela quem você é para mim. Ou está lá, cara, eu preciso acabar o que eu estou fazendo, porque eu preciso entrar para o meu quarto, eu preciso fechar a porta, eu preciso falar com Deus. Como nós carecemos de pessoas assim hoje. Pessoas que não tentam encaixar Deus na sua rotina, mas encaixam a sua rotina a Deus. Não encaixa a oração na sua rotina, mas encaixa a rotina na sua oração. A vida com Deus é sobre prioridade. Talvez você fale, mas eu não tenho tempo. A palavra diz que existe um tempo certo para todas as coisas debaixo do céu. Existe um tempo certo para cada propósito debaixo do céu. E às vezes nós não conseguimos orar, às vezes nós não conseguimos conversar, tirar um tempo com Deus, não é por falta de tempo, é por falta de propósito. Que nós sejamos pessoas como Davi nesses dias. Pessoas que realmente desejam o seu Senhor. Sabe, eu amo a história de Enoque. Gênesis capítulo 5, no versículo 21 ao 24, fala assim. Aos 65 anos, Enoque gerou Matusalém. Depois que gerou Matusalém, Enoque andou com Deus 300 anos e gerou outros filhos e filhas. Viveu a todo 365 anos. Enoque andou com Deus e já não foi encontrado, pois Deus o havia arrebatado. Olha que história fantástica. Não fala de alguém que venceu gigantes, não fala de alguém que foi rei, fala de alguém que andou com Deus. Nós crescemos de Enoque na nossa geração. O Senhor tem me incomodado e falado que o que Ele procura na nossa geração é uma geração de Enoques. Uma geração de pessoas que realmente andam com Deus. Pessoas que realmente fazem a diferença na sua faculdade, não porque são boas demais, ou porque possuem talentos, mas porque possuem a presença de Deus. O que faz a diferença na sua vida não é aquilo que você sabe fazer, não é o quão bom você canta, o quão bom você toca, o quão bom você dança, mas é sobre a presença de Deus. É quando a presença de Deus chega na casa, é quando a presença de Deus chega na sua vida, que as pessoas começam a ser tocadas, pessoas que estão perto de você falam assim, deixa eu conversar com você, eu estou passando por isso assim, assado, a pessoa nem te conhece, mas é a presença de Deus. Que nós sejamos uma geração de Enoques, pessoas que andam com Deus,
uma geração de Davi, pessoas que zelam pela presença do seu amado, pessoas que gastam o seu tempo, a sua vida para falar com Jesus. E Davi, ele foi crescendo. Davi agora ele deixou de ser um menino. Davi agora ele foi ungido rei por Samuel. Davi, ele foi lá no campo de batalhas e matou Golias. Davi, ele foi crescendo, mas uma coisa que Davi não perdeu foi o zelo pela presença de Deus. No livro de 1º e 2º Samuel, eles relatam algumas histórias de batalhas de Davi. E eu lendo e buscando entender o porquê de Deus chamar Davi de um homem segundo o seu coração, eu entendi que Deus chamava Davi assim, porque Davi era uma pessoa que zelava pela presença de Deus, Davi era uma pessoa que se importava com a opinião de Deus. 1 Samuel, no capítulo 23, no verso 2 ao 4, não precisa abrir, fala assim: Davi soube que os filisteus estavam atacando a cidade de Keila e roubando o trigo que havia sido colhido há pouco. Então perguntou ao Senhor: devo atacar esses filisteus? Aqui está uma chave. Deus chamava Davi de um homem segundo o seu coração, porque Davi ele simplesmente se importava com a opinião de Deus. Antes de ir para uma batalha, ele falava: Deus, eu posso ir? Que nós sejamos pessoas assim nesses dias. Antes de tomar uma decisão, antes de, sei lá, entrar para uma faculdade, antes de encontrar um emprego, antes de sair ou entrar em algum lugar, a gente fala: Deus, você quer que eu esteja ali? Você quer que eu saia daqui? Onde você me quer? O que você deseja de mim? Era como se Davi perguntando para Deus: Deus, eu devo atacar os filisteus. Era como Davi estivesse fazendo aquela oração de Moisés, falando: Deus, não me deixa sair daqui se você não for comigo. Que nós tenhamos a coragem nos nossos dias de fazer essa oração, de falar assim: Deus, se você não for comigo para aquele emprego, eu não vou. Se você não entrar comigo naquela faculdade, eu não vou. Se você não entrar comigo naquele relacionamento, eu não vou. O que Deus espera de nós é esse zelo pela presença dEle. Às vezes nós somos tão impactados pela manifestação da presença de Deus, quando Deus se move num determinado lugar com cura, com a presença dEle, e de repente você está chorando e não sabe porquê, e o seu corpo todo arrepiando. Sabe, isso é maravilhoso, mas o que Deus procura são pessoas que zelam por essa presença no seu dia a dia. Pessoas que durante a semana, na segunda, na terça, na quarta, entra para o seu quarto e fecha a porta e fala: ah, como eu esperei por esse momento. Mateus 6,6 fala: entra para o seu quarto e fecha a porta e fala ao Deus que vê em secreto. Sabe, uma chave que eu aprendi sobre oração é que Mateus 6,6 não fala de um Deus que ouve em secreto, mas fala de um Deus que vê em secreto. Então saiba que todas as vezes que você entrar para o seu quarto e orar, por mais que às vezes você não sinta a presença de Deus, por mais que às vezes você está lá por pura obediência, Deus está te vendo. Toda vez que você entra para o seu quarto, Ele te vê quando você está com muita expectativa da presença dEle, mas Ele também te vê quando você está arrastando e falando: Deus, cara, eu estou aqui por pura obediência, eu não queria estar aqui, mas coloque como prioridade estar na presença de Deus, coloque como prioridade buscar a presença dEle. Davi sabia que o que diferenciava ele das outras pessoas era a presença de Deus. Ele podia muito bem ir para a batalha, guerrear e vencer, mas ele não abria mão de ter o privilégio de ter seu amigo do lado dele nessas batalhas. Não abra mão de ter o privilégio de andar com Jesus no seu trabalho, na sua faculdade, na sua escola, na sua casa. Mais do que ser bem-sucedido, mais do que vencer, não perca o privilégio de andar com Jesus. Foi Ele quem te criou. Os pensamentos dele são maiores, os planos dele são bem melhores que os nossos. Davi, ele foi crescendo.
Davi ele foi crescendo e ganhando a maturidade para chegar no lugar onde Deus tinha designado ele para estar, no trono de Israel. E Davi ele passou por muitos processos, por muitas moldes no caráter dele, mas uma coisa que ele não perdeu foi o coração de menino. O coração do Davizinho lá do pasto, que parava tudo e não se importava com nada, mas apenas desligava de tudo, desligava do seu Instagram, desligava do seu WhatsApp, desligava do seu Facebook, do seu YouTube, e pegava sua harpa e começava a dedilhar. Que nós sejamos pessoas assim. Muitas pessoas não têm ouvido o chamado de Deus para estar com Ele. Quantas vezes o nosso Instagram fala bem mais alto que a presença de Deus? Quantas vezes a nossa televisão fala bem mais alto que a presença de Deus? Sabe o que eu espero da gente? Sabe o que eu espero de mim? Que eu seja a primeira pessoa a desligar o controle quando Deus me chamar para o meu quarto. Que eu seja a primeira pessoa a desligar do Instagram, desligar de tudo que Ele pedir para estar com Ele. Davi, no meio de todos esses processos, de tudo aquilo que ele enfrentou, ele não perdeu o zelo pela presença de Deus. Davi ele foi encontrado fiel na sua jornada. Existe uma história que Davi está fugindo de Saul está tentando perseguir Davi. Então Davi ele encontra refúgio no território filisteu. Então ele fica abrigado na cidade de Gate. E em 1 Samuel, no capítulo 30, no versículo 6, fala assim: Davi ficou profundamente angustiado, pois os homens falavam em apedrejá-lo. Todos estavam amargurados por causa de seus filhos e filhas. Davi, porém, fortaleceu-se no Senhor, seu Deus. O que me chama a atenção aqui é que até os homens que são segundo o coração de Deus ficam com a sua alma perturbada às vezes. Até os homens que caminham com Deus, os homens que são chamados de amigos de Deus, alguns momentos eles passam por algumas situações que realmente deixam a gente angustiado. Mas o que faz a diferença é onde os amigos de Deus encontram seu descanso. Fala assim: Davi, porém, fortaleceu-se no Senhor. Onde você tem procurado o seu descanso, onde você tem procurado a sua paz. Talvez você tenha passado por algumas lutas na sua vida, talvez você tenha passado por alguns problemas nas suas emoções, no seu espírito, no seu físico, eu não sei, mas onde você tem procurado resposta. Só quem te formou, só quem te viu por completo, sabe o que está faltando em você quando você está quebrado. Então, sabe, para de procurar refúgio em tantos outros lugares e não procurar refúgio naquele que te criou. Foi Ele que te criou, foi Ele quem colocou cada dom em você, foi Ele quem te desenhou para esse tempo. E quanto mais você caminhar com Ele, mais revelação você vai ter dEle. Quanto mais revelação você tem dEle, mais Ele te mostra quem você é. Os homens segundo o coração de Deus também, eles se sentem angustiados pelas circunstâncias da vida, mas o seu refúgio está no Senhor. No verso 8 desse mesmo capítulo, fala assim: então Davi perguntou ao Senhor: eu devo perseguir esse bando de invasores? Irei alcançá-los? O Senhor respondeu: persiga-os. É certo que você os alcançará e conseguirá libertar os prisioneiros. Davi, ele podia muito bem aqui agir pela sua raiva e falar assim: já que está todo mundo me cobrando, eu vou lá, eu vou arrebentar com esse povo tudo. Já que eles fizeram isso, eu vou invadir agora, não vou nem orar. Mas antes de tudo, Davi, ele se importava com a opinião do seu amigo. Davi, ele se importava com o que o Senhor pensava. Eu não sei como você tem agido nesses dias, se é pela raiva, se é pelo medo, se é pela ansiedade, não sei, mas
Comece a se importar com a opinião de Deus. Comece a zelar por essa presença. Os amigos de Jesus nunca fazem nada sem antes perguntar para Ele. Davi sempre antes de entrar para uma batalha, ele perguntava: Senhor, eu devo ir? Porque para Davi o mais importante era a companhia do seu amigo. Que nesses dias a nossa paixão por Jesus seja tanto, nosso zelo seja tanto, que nós não consigamos fazer nada sem antes conversar com o nosso amigo. E a gente acordar pela manhã e antes de pegar o nosso celular e nos entupir de notícias ruins que vão acabar com o nosso dia, a gente dobrar os nossos joelhos, fechar os nossos olhos e falar assim: Deus, Espírito Santo, o que você quer para esse dia? E você vai ver que Ele quer tocar alguém através da sua vida. Deus está passando os seus olhos por esse lugar, Ele está procurando pessoas na qual Ele vai poder depositar a sua presença, o seu carinho, o seu amor. A palavra fala: eu encontrei a Davi. E se Deus encontrou é porque Ele está procurando. Ele ainda procura Davi na nossa geração. Ele ainda procura Enoque na nossa geração. Ele ainda procura pessoas que realmente amam a presença dEle. Às vezes nós falamos assim: eu oro, mas parece que nada muda. Parece que eu não consigo entender o propósito de Deus. Eu não consigo entender os planos de Deus na minha vida. Mas você pode entender uma coisa comigo? Quando você conhece alguém, você sai revelando segredos para essa pessoa que você acabou de conhecer? Não. E a mesma forma é com Deus. Deus tem preciosidades para a sua vida. Deus quer te falar preciosidades. Mas Ele não vai liberar essas preciosidades para aqueles que não são seus amigos. Pessoas que realmente têm intimidade com Ele. E continuando um pouquinho sobre a vida de Davi. Davi agora ele está próximo a se tornar o rei de Judá. Em 2 Samuel, no capítulo 2, no versículo 1, fala assim: depois disso, Davi perguntou ao Senhor: devo ir governar algumas das cidades de Judá? Sim, o Senhor respondeu. Qual delas? Perguntou ele. Hebrom foi a resposta. Olha só o tamanho do zelo que Davi tinha pela presença de Deus. Davi já tinha sido ungido rei de Israel por Samuel. Então, numa situação dessa, eu não sei você, mas eu ia falar: vou nem orar. Já fui ungido mesmo, vou lá, vou assumir meu trono. Mas olha para você ver o que Davi fez. Davi ele podia muito bem falar assim: agora eu vou me tornar o rei de Israel. Mas antes ele foi no seu amigo e perguntou: Senhor, é agora o tempo? A oportunidade eu sei que está aqui, a porta eu sei que está aqui, mas se eu for, você vai estar comigo? Se eu for, você vai me conduzir? Que a gente tenha tamanho zelo pela presença de Deus. Davi, então, ele se torna rei de Israel. Davi agora ele tem uma coroa. Davi agora ele tem honra. Davi agora não é mais aquele menino no pasto onde ninguém reconhecia ele. Davi não é mais agora aquele menino que até o pai dele não acreditava nele. Davi agora era um homem poderoso. Um homem que venceu várias guerras. Um homem conhecido, temido. Um homem que agora ele podia simplesmente chamar alguém, essa pessoa correria para atender ele. Agora os olhos de todo mundo estavam sobre Davi. Mas uma coisa, lendo sobre a história de Davi, que eu percebi é que mesmo Davi sendo rei, tendo honra, tendo glória, Davi ele não perdeu o seu coração de menino. O coração de menino que falava lá no pasto: Deus, eu devo ir? Senhor, eu devo atacar? Senhor, eu devo assumir o trono agora? É o mesmo coração desse rei. Davi ele ainda continuava perguntando para o Senhor: Senhor, eu devo ir para essa batalha? Eu devo sair desse lugar? Eu não sei qual o nível que você se encontra na sua vida. Talvez você alcançou um nível que você queria na sua vida financeira, na sua vida de trabalho, na sua faculdade.
Talvez você está fazendo aquela faculdade que você sempre quis. Talvez você está numa posição no seu ministério que você sempre quis. Você está vivendo dias incríveis. Talvez você está se relacionando com aquela pessoa que você sempre quis. Está tudo uma maravilha. Mas eu queria te pedir uma coisa. Não perca o coração de menino. Não perca o coração do Davizinho lá no pasto, que queria apenas conversar com seu Senhor, que deixava tudo de lado para passar um tempo com Deus. Alguns meses atrás, eu passei por uma experiência até bacana, de forma alguma. Há mais ou menos 5 anos atrás, 6, eu imaginaria viver o que eu estou vivendo hoje. Seja em ministério, seja em qualquer área da minha vida. Então eu cheguei aqui para tocar, um dia eu estava montando as minhas coisas, e Deus começou a me lembrar das coisas que eu fazia no começo. E Ele começou a me lembrar, você lembra quando você era aquele menino que não sabia nem ministrar, você não sabia nem pegar num violão direito, você custava a ter ritmo, mas você lembra que quando você pegava o seu violão e entrava no quarto e apenas me adorava? Teve uma vez que eu tinha acabado de estar aquele primeiro amor, aquela paixão, e teve um momento na minha vida que eu parei de ouvir a voz de Deus. E eu não conseguia ouvir, eu não entendia. E na época eu liguei para um amigo e falei assim, cara, eu preciso conversar com você. E a gente sentou e foi conversar. E falou, o que está acontecendo? E eu falei assim, cara, eu estou com saudade de ouvir a voz de Deus. E naquele momento que eu fiz aquilo, que eu declarei isso, eu comecei a ficar sensível novamente à voz de Deus. E eu queria te dizer, de uma maneira que eu não sei explicar, de uma maneira que eu não sei entender, os olhos de Deus estão passando por esse lugar, e o Senhor não resiste a um coração quebrantado e contrito, um coração que deseja a presença dEle, um coração que fala genuinamente, Deus, eu estou com saudade, Deus, você pode ficar aqui mais um pouco. Um coração quebrantado e contrito, de maneira alguma passará despercebido aos olhos de Deus. Davi, ele ainda perguntava para o Senhor quais as batalhas que ele deveria entrar. E aqui eu chego onde eu queria chegar na minha mensagem. Lendo sobre a história de Davi, um homem que sempre alegrou o coração de Deus, um homem que Deus chamava ele de amigo, um homem que Deus declarou que encontrou ele. Agora, pela primeira vez na Bíblia, é mencionado que esse mesmo homem, segundo o coração de Deus, deixou o Senhor triste. 2 Samuel, no capítulo 11, no versículo 27, fala assim, e passado o luto, enviou Davi e a recolheu em casa, e lhe foi por mulher, e deu à luz a um filho. Porém, esta coisa que Davi fez, pareceu mal aos olhos de Deus. Pela primeira vez na palavra, o homem, segundo o coração de Deus, entristeceu o coração de Deus. Ele deixou o seu Senhor triste. E eu acredito que, talvez, não sei se todo mundo conhece o pecado de Davi, mas Davi um dia, ele deixou de ir para uma batalha num tempo que era para ele estar na guerra. Então, ele está na sua sacada, na sua janela, ele vê uma mulher que já é casada. Então, ele vai, chama essa mulher e coabita com essa mulher. E aqui, depois disso, depois de ele ter coabitado e mandado matar o marido dessa mulher, existe um profeta chamado Natã. Natã, ele chega na presença de Davi e fala assim, Davi, bom? Tá bom. Tem uma coisa para te falar. E Natã, de uma maneira, como que eu digo, sábia, ele começa a confrontar Davi. E ele confronta o pecado de Davi. Então, Davi, em 2 Samuel, no capítulo 12, no versículo 13, fala assim, então Davi disse a Natã, pequei contra o Senhor. E disse Natã a Davi, também, o Senhor perdoou o seu pecado, não morrerás. E logo depois de Davi reconhecer o seu pecado, ele escreve o Salmo 51.
para mim, um salmo que eu amo na palavra. Mas eu queria caminhar com você somente num versículo. Salmo 51, no versículo 11. Fala assim: Senhor, não me expulses da sua presença, nem tire de mim o teu Santo Espírito. Davi, quando ele foi confrontado, a primeira coisa que ele falou foi: Deus, eu sou errado. Fui eu que pequei. Eu sou sempre consciente do meu pecado. Davi, ele não tentou jogar para outras pessoas o motivo da culpa dele. Davi não terceirizou, mas ele bateu no peito e falou: Deus, eu sou errado. Eu pequei contra o Senhor. O primeiro pensamento de Davi, quando ele é confrontado, não foi tipo: nossa, agora eu vou perder meu reino. Agora eu vou perder minhas riquezas. Colocando nos dias de hoje. Agora eu vou perder meu ministério, cara. Agora eu vou perder tudo. Eu vou perder aquele emprego que eu queria. Aquele relacionamento eu vou perder. Mas não. Davi, a primeira coisa que ele se importou foi falar: Deus, tira tudo de mim, mas não tira o teu Santo Espírito. Sabe o que Davi estava querendo falar naquele momento, com essa frase? Ele estava querendo dizer o seguinte: Deus, tudo bem, pode tirar a minha unção para ministrar. Tudo bem, pode tirar meu ministério, pode tirar um microfone da minha mão, tira tudo. Tira relacionamento, tira amigos, tira ouro, tira prata, tira glória, tira honra, mas não tira a tua presença de mim. É por isso que Davi é chamado um homem segundo o coração de Deus, porque acima de tudo, Davi zelava pela presença do seu Senhor. A presença de Deus para Davi era tudo o que ele tinha. E eu não sei qual tem sido a sua oração hoje, mas que a nossa oração seja igual a de Davi. De falar assim: Senhor, no meu caso, pode me tirar do louvor. Se eu não estou agradando os seus olhos, pode me tirar. Pode me tirar, pode acabar com a minha reputação, pode acabar com tudo. Mas, por favor, só não fica longe de mim. Porque o dia que você ficar longe de mim, pode me levar. Não serve para mais nada a minha vida. É essa oração, é esse zelo que Deus espera da gente. A recompensa de Davi era a presença de Deus. A palavra fala que Deus vai recompensar aqueles que buscam a presença dEle. E eu quero te dizer uma coisa: a recompensa de buscar a presença dEle não é ter um relacionamento. A recompensa de buscar a presença dEle não é vir aqui e ter unção para ministrar, ter unção para curar, ter unção para expulsar demônios. A recompensa de buscar a presença dEle é Ele. Ele é a recompensa de tudo. É Ele que nos move, é Ele que nos... Sabe? Existe uma passagem na Bíblia que, no Antigo Testamento, que... Eu não sei ao certo como é que é, mas começa a repartir as terras para as 12 tribos de Israel. Então começa lá, a tribo de Judá vai ficar com uma parte, a tribo de Simeão vai ficar com outra. Então chega na tribo de Levi. E quando chega nessa tribo, fala assim: e você, Levi, a sua recompensa não vão ser terras, a sua recompensa vai ser a minha presença. Cara, olha isso. A recompensa que nós precisamos buscar nos dias de hoje é a presença de Deus. É falar assim: Deus, eu não quero um carro novo, eu não quero um aumento de salário, eu não quero entrar naquela faculdade, eu quero a sua presença como recompensa. Às vezes nós entramos no quarto e não é errado fazer isso, mas às vezes nós gastamos horas e horas e fala assim: Deus, eu preciso pregar na célula hoje, me dê unção, me dê poder, me capacita, faz isso e aquilo, me usa e tal. Cara, mas quantas vezes você entrou no seu quarto e falou assim: Deus, hoje eu não quero nada, eu só quero você. A minha recompensa hoje é ter você comigo, é você se manifestar nesse lugar. Existe uma história de uma menina aqui no Brasil, que ela estava na sua escola e ela estava com um foninho no ouvido.
E essa menina, ela fala assim: Senhor, a tua palavra fala que quando chegou na tribo de Levi, o Senhor falou que a recompensa deles, a herança deles, não ia ser terra, não ia ser bens, mas a herança deles seria a tua presença. Então fala que essa menina baixou e falou assim: Deus, então por favor, me dê a minha herança agora. E essa menina na escola fala que quando os amigos dela, quando as pessoas começaram a passar perto dela, essas pessoas começaram a chorar. E essas pessoas não sabiam o motivo de estar chorando, e elas chegavam perto dela e falavam: o que está acontecendo? Por que eu estou chorando? E ela começava a falar de Jesus. Peça sua herança para o Senhor na sua escola, peça sua herança para o Senhor na sua faculdade, peça sua herança para o Senhor nas ruas de Araguari, na sua família. A nossa maior recompensa não é ter um bom ministério, não é ter uma unção para ministrar, ou para curar, ou para evangelizar. A nossa maior recompensa é ter o nosso amigo. Nenhuma vitória nesse mundo vale mais do que o privilégio de caminhar com Jesus. Um emprego bem-sucedido vale mais do privilégio de caminhar com Jesus, do que compartilhar a vida com Ele. E o maior interessado no seu relacionamento é Ele. O maior interessado para você entrar no seu quarto, fechar a sua porta e orar é Ele. Mas sabe o que é? Às vezes nós não tomamos a nossa parte da herança porque nós somos passivos. E o reino dos céus é tomado por esforço. Então se esforça para entrar na presença de Deus, se esforça para arranjar um tempo para entrar no seu quarto e orar, para louvar o Senhor, para buscar a presença dEle. Deus está procurando pessoas que zelam pela sua presença durante a semana. Deus ele não está procurando pessoas que chegam na sexta, entram no seu quarto e falam assim: Deus, me dê unção para me empregar, me dê unção para me ministrar, me dê unção para me dançar. Não, Deus está procurando pessoas que durante a semana entram no seu quarto e falam: Deus, me dê a minha herança, me dê a tua presença como herança. Você pode me ajudar, por favor? Estou caminhando para o final da minha palavra. E eu queria ler com vocês alguns versículos que mostram o tamanho zelo que Davi tinha pela presença de Deus. Não precisa abrir comigo, apenas me ouça. Salmos 84, versículo 1 ao 3. Quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A minha alma suspira e desfalece pelos átrios do Senhor. O meu coração e a minha carne exultam pelo Deus vivo. O que a sua alma tem suspirado nesses dias? Existe fome, existe sede pela presença de Deus ainda? O pardal encontrou casa e a andorinha ninho para si, onde acolhe os seus filhotes, e eu, os teus altares, Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu. Versículo 5. Bem-aventurado o homem cuja força está em ti, em cujo coração se encontram os caminhos aplanados. A alegria do Senhor é a sua força. Então sabe de uma coisa, quando você se sentir fraco, mova a sua vida, faça de tudo para arrancar um sorriso de Deus, porque quando você vê o sorriso dele, aí você vai ser forte. Faça de tudo, cara, para olhar nos olhos de Jesus. Deleita-te no Senhor. Ah, Espírito Santo, você é tão bom. Versículo 10 do Salmo 84.
pois um dia nos teus atos vale mais do que 1000. Prefiro estar à porta da casa do meu Deus a permanecer nas tendas da perversidade. Salmo 63, versículo 1. Ó Deus, Tu és o meu Deus, eu Te busco intensamente. A minha alma tem sede de Ti, todo o meu ser anseia por Ti, numa terra seca, exausta e sem água. Eu não sei como está a sua alma, a sua vida, mas se você tem sede, busca, bata a porta. Porque és a minha ajuda, canto de alegria à sombra das tuas asas. A minha alma apega-se a ti, a tua mão direita me sustém. Salmo 63, no versículo 6, fala assim: quando estou deitado, eu me lembro de ti, penso em ti a noite inteira. Que quando você for deitar, ele seja seu último pensamento. Que quando você acordar, ele seja seu primeiro pensamento. Faz quanto tempo que o nome de Jesus não arranca lágrimas dos seus olhos? Faz quanto tempo que você apenas não deseja a presença dEle? Talvez você fale assim: cara, para mim não tem jeito. Eu já errei demais, eu já falhei demais com o Senhor, eu não consigo entrar na presença dEle. Mas cara, Ele morreu numa cruz por você. Sabe o que eu acho interessante? No início do relacionamento de Jesus com Pedro, Pedro está num barco e Jesus chega para Pedro e fala assim: Pedro, você pode me emprestar seu barco? Pedro fala: pode. E depois Jesus solta uma frase que é impactante. Ele fala assim: Pedro, você pode levar o barco para as águas mais profundas. Sempre existiu um convite de Jesus para as águas profundas. Não teve nenhum... Jesus, sabe, Jesus não teve nenhum diálogo com Pedro. O primeiro diálogo que Jesus teve com Pedro foi falar: Pedro, você pode conduzir o barco para as águas mais profundas. Salmos 42, versículo 1. Como a corça anseia por águas correntes, a minha alma anseia por Ti, ó Deus. Nós chamamos, Jesus, nós chamamos, nós chamamos, nós chamamos. Tua presença, Tua presença, Senhor. Você não nos deve nada, mas nos presenteia com Sua presença nessa noite. Pessoal do louvor, se quiser subir. Senhor, nos presenteia com Sua presença. Libera destinos nessa noite. Libera propósito, Senhor. Libera fome, libera sede. Nós dependemos de Você para ter fome. Nós dependemos de Você para ter sede. Você pode se colocar de pé, por favor? Em Apocalipse,
no capítulo 4, no versículo 9, fala assim: cada vez que os 4 seres vivos cantavam hinos de glória, honra e agradecimento ao que está sentado no trono e que vive para todo sempre, os 24 anciões caíam de joelhos diante dele e o adoravam, e eles atiravam as suas coroas diante do trono. Sabe uma pergunta que eu fico me fazendo? O que é que esses 24 anciões estão vendo, estão contemplando, o que eles estão jogando aos pés do Cordeiro, ao trono de Deus, aquilo que nós gastamos uma vida inteira procurando, que é honra, que é glória? O que eles estão vendo? Eu não sei você, mas o que eles estão vendo, eu quero ver também. A adoração que Jesus espera da gente é uma adoração assim, sincera, que não busca por honra, por glória ou para ficar bem, mas é uma adoração de alguém que apenas dobra os seus joelhos e fala: Senhor, eu lanço aos teus pés todas as minhas honras, todas as minhas glórias. A adoração que acontece nos céus, para mim é um reflexo da adoração que Jesus espera da gente aqui na terra. Jesus é tão lindo, cara. Jesus é tão belo. Eu quero ler com vocês uma coisa. Santo. Sabe, eu queria te contar um pouquinho sobre a pessoa que você precisa se apaixonar. Apocalipse 19, no versículo 11, fala assim: em seguida vi o céu aberto e apareceu um cavalo branco. O cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro. Ele julga e combate com justiça. Os seus olhos eram como chamas de fogo. Cara, os olhos de Jesus. E ele tinha muitas coroas na cabeça. Havia escrito nele um nome que ninguém conhece, a não ser ele mesmo. A sua capa estava encharcada de sangue. Ele se chamava a Palavra de Deus. Os exércitos do céu o seguiam, montados em cavalos brancos e vestidos de linho branco e puro. Da sua boca saiu uma espada afiada, com a qual ele vencerá todas as nações. Ele as governará com uma barra de ferro e pisará as uvas no tanque do furor da ira do Todo-Poderoso. Na capa e na perna dele estava escrito este nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Deixa o nome de Jesus te mover nessa noite. Vamos lá, deixa a sua oração fluir. Eu queria gastar um momento, o nosso tempo já está um pouquinho avançado, mas eu queria gastar um tempo com você adorando ao Cordeiro. Vamos lá, sem busca por honra, sem busca por glória, apenas dizendo: Senhor, me dê a minha herança, me dê a minha herança, me dê a minha herança. Existe uma condição para Jesus se manifestar nesse lugar, e a condição é a minha e a sua fome. Existe uma diferença entre a onipresença de Deus e a presença manifesta de Deus. Eu não sei você, mas eu quero a presença manifesta de Deus nesse lugar. Então vamos lá, levante a sua voz. Você que ora em línguas, comece a orar, começa a levantar a sua voz. A palavra fala que Ele colocará um novo cântico em nossos lábios. Então deixa esse cântico fluir. Santo, Santo. Eu me lembro dos seus olhos, eu me lembro dos dias
na qual eu me apaixonei por você. Eu me lembro da sua doce voz, dizendo: filho, vem à mesa, filho, vem à mesa. Eu me lembro do seu olhar, tão puro, tão doce. Rei dos reis, Senhor dos senhores, o único que é digno de abrir o livro. Nos ensina a atrair a sua presença, nos ensina a atrair a sua presença, Senhor. Seus olhos são como pedras preciosas, seu nome é como mel. E o que posso eu oferecer para honrar quem você é? Volto em tua presença, aos teus pés é onde eu quero estar, em meio à santidade. Aqui quero ficar. Não vim atrás de Jesus, não deves nada para mim, mais do que tu podes fazer. Só quero a ti. Se você tem fome, se você tem sede, deixa Deus ver o tamanho da sua fome, deixa Deus ver o tamanho da sua sede. Fique à vontade, se você quiser permanecer no seu lugar, se você quiser vir para cá, eu não sei, mas deixa Deus descobrir o tamanho da sua fome, o tamanho da sua sede nessa noite. Lamento por viver indiferente, lamento por não cantar de coração. Leva-me ao primeiro amor, eu abro o meu coração. Lamento por viver só pra mim mesmo, lamento por cantar. Leva-me ao primeiro amor, eu abro o meu coração a ti, Jesus. E eu não vim atrás de bênçãos, eu não vim. Jesus, não deves nada para mim, mais do que
oro para que o Senhor, essa semana, durante os seus dias, comece a acordar você pelas madrugadas. Você comece a se tornar alguém que vai ser viciado pela presença de Deus. Que o Senhor desperte em você fome e sede da sua presença, e que você tenha zelo para carregar a presença de Deus. A presença de Deus não foi feita para ser carregada em carros de boi, mas foi feita para carregar nos ombros. Envolve sacrifícios, envolve renúncias. Que você não tenha medo de escolher o Senhor, que você não tenha medo de renunciar ao Senhor. Por mais que a proposta às vezes parecer boa, que você não tenha medo de escolher o Senhor. Que o Senhor abençoe a sua vida, que você vá para sua casa em paz, e que a presença do nosso amigo Jesus te acompanhe. Amanhã nós temos culto às 9h30 e às 6h. E é isso. Boa noite. Obrigado pela sua presença aqui. Que Jesus te abençoe.